Então vamos lá. Vai, claquete. Aí bate palma. Beleza, que sabe. Paz do Senhor, braços fortes. Estamos aqui louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando, mais esse momento da palavra do Senhor, essa palavra que ela é eterna e vai nos acompanhar por toda a eternidade, glória a Deus. Aleluia. Algo que sempre toca no nosso coração, essa leitura diária. Deus, ele fala tremendamente, quando você decide ali fechar no seu quarto, ter um tempo ali de escutar o Senhor, porque Ele é a palavra viva, E você tem que estar disposto e tirar um tempo realmente para poder escutar. E hoje, algo que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração, estamos dando continuidade ao livro de Hebreus, capítulo 3. E antes da gente iniciar, nosso profeta Paulo, começar com uma oração aí, para que Deus realmente traga o que vem da parte do Espírito Santo para a vida de cada um. E o que for aqui conversado, compartilhado, realmente seja algo que seja interpretada a maneira de Deus no seu coração, e que não só haja mudança, mas sim transformação na vida de vocês. Amém, Jesus. Porque o Espírito Santo, ele vem não só para acrescentar, ele vem para transformar, ele vem para mudar completamente a sua vida, a minha vida, a vida do pastor Paulo. E é a Ele toda a honra, toda a glória, Aleluia. Amém. Paz do Senhor, braços fortes. Estamos aqui novamente, trazendo uma palavra de bênção para a sua vida, para a sua história. E eu tenho certeza que Deus, como das outras vezes, irá falar com você. Creio que não é a primeira vez que Deus vai falar por nós. Também creio que não é a primeira vez que você vai ouvir Deus falar com você. Porque Deus, ele manifesta de multiformas na minha vida e na tua vida. Vamos orar a Deus. Pai querido, eterno, justo e santo, quero te louvar, Senhor, por este momento na tua presença. Obrigado, Senhor, porque a tua presença se faz real neste lugar. Obrigado, Senhor, porque quando nós oramos, nós encontramos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando nós oramos, mesmo que tenha recebido palavra de morte, Ezequias, ó Pai, ele vira para a parede e ora, e o Senhor traz a resposta. Jonas, no ventre do peixe, ele ora, e o Senhor leva ele, ó Pai, para o destino que o Senhor tinha desde o início. Quando Elias ora, Senhor, o fogo desce, ó Pai, sobre aquele lugar. Então, Pai, quando nós oramos, há uma mudança no cenário, há uma mudança de vidas, há uma mudança de história. Muda, Senhor, vidas e história, Pai, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E, pastor Paulo, esse livro de Hebreus, ele, assim, é um livro que sempre mexe, toda vez que eu leio ele, eu sinto vontade de ser crente novo. A vontade de converter, se tiver como converter de novo. É um livro muito forte, porque é um livro assim, ele fortemente fala da pessoa de Jesus. Ele abraça o que é Jesus na essência. Ele é um complemento dos evangelhos, O que não foi descrito nos evangelhos, que muita gente fala, você quer conhecer Jesus, lê os evangelhos. Mas quando você parte para as cartas de Paulo, e principalmente Hebreus, é onde mostra a essência de Jesus, a essência de Cristo. Exato, e você falando dos evangelhos é interessante, porque assim, os evangelhos, ele mostra o caminhar de Jesus aqui, como ele se portou, o que ele falou, a ministração que ele trouxe, o reino de Deus que ele pregou de ponta a ponta, E ele mostra desde a jornada dele, do nascimento até a salvação, essa graça imensurável, que
Deus mandou esse único filho por amor, né? Para me salvar, para te salvar. Então os evangelhos ele remete a esse caminhar, né? E é um ensinamento para a gente poder caminhar junto. E aí quando a gente chega no livro de Hebreus, é alguém assim, pessoa que escreveu, eu imagino que ele leia todos aqueles evangelhos e aquele momento histórico que eles estavam ali, e algo que vem da parte do Espírito é o que é esse Jesus representa para todos, né? E aí a gente viu que em Hebreus 1 ele já mostra aquela glória e majestade de Jesus. E aí quando chega em Hebreus 2 ele já começa a falar que ele é maior que os anjos, algo poderosíssimo ali. E aí a gente entra no 3. E no 3 ele entra numa parte muito tremenda, porque como ele é destinado aos hebreus, então pela questão da lei mosaica, porque para os hebreus existem 2 grandes profetas, né? A gente vê Moisés, que criou as leis, e temos Elias, né? O profeta do fogo. Inclusive na transfiguração aparece os dois ali juntamente com Jesus. E o autor ao livro aos Hebreus, ele fala assim, é lindo realmente o que Moisés fez, o que ele representa ali, mas ele fala que teve um que a glória foi maior, que é o que construiu a casa e não o que habitou na casa. Glória a Jesus, né? É tremendo, porque quando você começa a ver o capítulo 3 de Hebreus, você para pensar que a revelação que Deus deu para Moisés, que muita gente acha que Moisés construiu apenas o tabernáculo, mas se você parar, Moisés escreveu o livro de Gênesis. Que intimidade esse profeta tinha para Deus trazer como que foi feita a fundação do mundo, como que Deus tudo criou. Então, você parava para pensar e fala, Moisés foi gente muito importante. Aí o livro de Hebreus 3 fala, ele foi importante, mas maior do que ele foi Jesus, que estava desde o princípio do jardim do Éden, desde a criação do homem. Antes de Moisés escrever, Jesus já estava lá. Então, você fala assim, nossa, Moisés foi um grande profeta que escreveu aqueles livros. Não, ele foi um grande profeta porque o arquiteto de todo o universo, o Deus criador de tudo, escolheu ele para mostrar a soberania dele, dizendo, eu já sou o maior arquiteto, você vai ser apenas um escritor do arquiteto na Terra. Forte, né? É forte. E teve uma vez, Paulo, que eu estava orando no quarto e eu estava estudando nessa época, eu estava pegando o livro de Êxodo. Estava já em Êxodo, Levítico, nessa parte eu já estava em Números, né? Eu estava lendo essa parte de Números. E teve um momento ali que, quando eu estava lendo a parte de Moisés, em seguida ele, na Bíblia fala assim que ele era o homem mais manso da terra. Aí você chega 5 capítulos depois daquilo, de repente ele bate na pedra, né? Aquela atitude toda. E aí quando eu passo, e quando você vem numa narrativa, numa leitura já seguida de Moisés, você já começa a entender os princípios, a característica dele. E aí quando você passa por aquele momento ali dele bater a pedra, quando eu passei assim, eu nem me atentei que era Moisés que tinha feito aquilo, porque nenhuma atitude anterior batia com aquilo. Aí eu parei, opa, tem um negócio diferente. Aí eu voltei para ler de novo, eu falei, cara, como é que pode alguém que era o mais manso fazer isso, né? Mas ali tem um mistério muito profundo, mas naquele momento ali, você falando da questão do arquiteto, do que foi Moisés ali, e que Jesus é muito maior, que é o que essa parte de Hebreus traz, naquele momento ali eu tive uma visão muito doida, porque foi como se abrisse um quadro na minha frente, uma pintura ali, e naquele quadro ali eu começava a enxergar assim as formas todas desfocadas, e elas ali iam aparecendo ali naquele quadro como se fosse uma paisagem, algo tremendo assim, uma montanha, mas eu não conseguia enxergar ela direito. E foi um momento muito louco ali, nossa, eu estava chorando por causa da atitude de Moisés, assim, eu estava realmente assim,
Fala, Senhor, Que pode, né? não deixa seu servo fazer isso. É o Deus, o tempo do Senhor. O Senhor está falando comigo hoje aqui, mas o Senhor já está falando com Moisés e já está falando comigo lá no futuro também. Não tem tempo para o Senhor. Visita o coração desse homem lá, o crente é tudo doido, né? O Senhor pode, visita o coração dele lá agora. Mas naquela hora que eu estava tendo a visão ali, e Deus falou assim, no final de Deuteronômio você vê que fala que Moisés, não teve um homem que viu o poder de Deus e a grandeza de Deus da maneira que Moisés viu e presenciou. E aí naquele momento Deus virou para mim e falou assim, Moisés viu todo o meu poder e toda a minha glória, mas mesmo assim ele não conseguia enxergar toda a pintura, porque para você enxergar toda a pintura do projeto meu e do amor do que eu tenho, porque eu não sou só poder, eu sou amor. E aí ele pediu para eu pegasse um óculos, e no óculos estava escrito Jesus. Aleluia. E aí quando eu botei o óculos eu comecei a ver toda aquela pintura e enxergar toda aquela beleza e grandiosidade. Então a gente vê Moisés que viu todo aquele poder, toda a sua glória, mas através de Jesus você vê a expressão exata do que é Deus, de ponta a ponta. Porque ele é poder, ele é justiça e ele é amor, né? E tudo isso, toda a história nossa é baseada no amor de Deus, né? É baseado no amor de Jesus, né? Na entrega de Jesus. Porque quando a gente tem Jesus na nossa vida, não tem mais acessório que vai impedir de chegar ao Pai, né? Uhum. Quando nós estamos ruins da visão, nós vamos no médico e alguns usam um acessório que é o óculos. Outros precisam usar um acessório que é o aparelho. Outros usam até uma prótese capilar para ficar mais bonitinho. Mas quando você tem Jesus, não tem prótese, não tem acessório, não tem cadeira de roda, não tem muleta, não tem nada que te separa do amor do Pai. Por quê? Porque Ele disse que nós somos todos iguais perante Ele. E para ter essa imagem de Cristo, nós temos que fazer igual o Diego falou. A pintura pode estar até borrada, mas a visão do final da pintura é só Jesus que dá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Aleluia. eu queria ler um pouco aqui do livro de Hebreus e dá uma pausa aí nesse vídeo, irmãos. Pega a Bíblia. Legal. Não é no celular, não, é na Bíblia. Abre lá no livro de Hebreus, folheia, vocês vão chegar lá no Novo Testamento, né? E vamos fazer uma leitura breve aqui de uma parte do 3. E eu acho interessante, Paulo, porque o começo dele já é algo assim muito doido, porque ele já fala: por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai, olha a maneira como ele já traz a figura de Jesus aqui. Considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. O interessante é que ele já abre o 3 mostrando que ele é um apóstolo e o sumo sacerdote. Lá na frente de Hebreus a gente vai entrar nessa parte ainda do sacerdócio, da questão de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Mas o interessante porque a palavra apóstolo, né, é uma palavra assim, para mim ela é muito tremenda, ela representa muita coisa, porque na época do Império Romano, quando ele conquistava alguma terra, ao invés de ele impor as regras deles e somente ir lá fazer como se fosse uma auditoria do que estava acontecendo, uma fiscalização, eles sabiam que dessa maneira eles não iam conseguir acompanhar e reverter aquelas pessoas e depois ter uma rebelião interna. Então o que o imperador romano fez? Ele criou essa figura do apóstolo. Esse nome foi dado no Império Romano. E esse apóstolo era o quê? Era aquelas pessoas que ele selecionava de cada área e ele enviava aquelas pessoas para aquela cidade conquistada para ali começar a pregar a cultura, o reino, a legislação. Então ele infiltrava dentro com essas pessoas influentes para transformar e fazer o povo se aculturar com aquilo ali. Porque o apóstolo tem propriedade daquilo que ele está falando, né?
Então ele tem não somente conhecimento, mas ele tem experiência, ele tem intimidade com quem é o Senhor da obra, do que enviou, né? Então, ali, da forma que você está falando aí, é porque o apóstolo ele vai fazer o que? Ele vai falar algo que não é dele, mas ele tem propriedade, ele sabe do que ele está falando, ele acredita naquilo que ele está falando. Então, quando o apóstolo Paulo, alguns dizem que descreve Hebreus, diz que ele é apóstolo e o sumo sacerdote, ele está dizendo assim que aquele que veio, ele tinha propriedade, autoridade e sabia o que era o reino dos céus na terra. Então isso aqui é lindo demais, é poderoso, né? Forte, como diz os pentecostais. E aí ele continua, né? O qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Porque aquele que construiu a casa tem maior honra do que a casa. Porque toda casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é somente Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então aqui ele já começa a construir o cenário de Moisés e no decorrer do 4, 5, ele vai detalhar um pouco mais esse aspecto. E aqui no 3 ele já começa falando da grandiosidade que é esse Jesus perante Moisés, as leis, né? Então ele já fala assim que a honra muito maior é de quem construiu, não de quem habitou, de quem é a casa. O interessante é que o capítulo 3 fala: uma glória é maior do que Moisés. E quando nós lemos lá, quando Deus leva Moisés para o monte e ele tem aquele encontro que o rosto dele resplandece, Moisés ele esconde o seu rosto para que o povo não visse seu rosto brilhando. E Jesus não, sendo maior glória, ele se manifesta sem véu nenhum para a nossa vida. Ele maior glória, ele poderia descer com véu, não, eu sou o Messias, eu sou o escolhido, vocês não podem olhar, mas não, ele dê a sua face para que nós pudéssemos ver, pudéssemos beijá-lo, pudéssemos abraçá-lo. Então a glória maior de Jesus não tem véu mais, igreja. Foi rasgado o véu. Então a glória maior é Jesus na minha e na tua vida. E o interessante é que quando você fala que ele tirou esse véu e se mostrou, né, para a igreja, para nós, porque no capítulo 2 que a gente leu, ele fala assim que os anjos, pela pequena transgressão, já foram julgados. Imagine a gente não aceitar tamanha grande salvação. E aqui o interessante é que ele percorre e ele já vai adentrando no coração daquele povo, porque ele fala assim que o Espírito Santo disse algo para eles. E aí eles endureceram o coração e começaram, né, mesmo vendo aqui toda a glória, todo o poder, né, por isso que quando a visão me veio, a questão do amor de Jesus, é justamente eles viam todo o poder. A gente às vezes fala assim, meu Deus, os caras via fogo à noite, nuvem andando, comida caindo do céu todo dia. Era o sobrenatural diário ali que eles passavam. Eles não viviam um milagre particular, eles viviam milagres todos os dias. Todos os dias. Era a cultura deles, já era aquele milagre de Deus. Já nascia. E aí você fala assim, meu Deus, como é que esse povo ainda conseguia murmurar, conseguia tudo? Mas, e aí ele entra justamente nisso, porque ele começa a falar do coração daquelas pessoas, da desobediência, da murmuração e o caminho que eles percorreram. E deles ali, sobrou 2. De 3 milhões, sobrou 2. Que a gente espera, né? Porque pode ter muito mais. E aí ele entra numa parte interessante aqui, já no versículo 12, depois dele mencionar essa parte, né, do coração e dos 40 anos e dos corpos ali que ficaram por conta da desobediência. Ele fala: acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, incrédulo, que se aparte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje. E eu acho muito interessante porque uma vez eu escutei um grande pregador falando que ele estava falando do tempo do cristão, né?
E o diabo ele nunca incomoda se você virar assim: amanhã eu vou na vigília, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou ler a Bíblia, daqui a pouco, amanhã, agorinha. Sempre tá no Exato. futuro, sempre esperando amanhã. Exato. Então assim, o tempo do cristão é o agora, é o hoje. Né? E a gente tem que aprender realmente. Porque o amanhã, a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Né? E se Deus manda você fazer algo, faz. Eu sou impressionado com o Gideão. Eu ia lá no Velho Testamento, né? É apaixonado no Velho Testamento. Eu sou apaixonado no Gideão porque toda vez que Deus dava algo para ele, mesmo que ele pedisse a confirmação, depois que Deus confirmava, na manhã seguinte, imediatamente ele já ia fazer os... Há uma atitude de obedecer, né? Então essa atitude do cristão tem que ser uma atitude do hoje, né? Do hoje. O que eu acho bonito nisso aqui é que Jeremias 17:10 fala que o Senhor sonda os corações, sonda os pensamentos, né? E ali ele trata conforme o pensamento do perverso, o coração do perverso. Então, quando você leu aqui sobre o coração perverso, incrédulo, e depois você fala sobre o tempo que se chama hoje, então naquela antiguidade eles tinham tudo para viver o extraordinário de Deus. Hoje nós temos tudo para viver o extraordinário de Deus, mas nós estamos igual eles quando saíram do Egito. Vivemos milagres maravilhosos, vivemos a presença do Espírito Santo. O que eu acho bonito e que eu acho assim meio que errado hoje nos pregadores, que nós temos uma mania de falar que Deus vai trazer um avivamento para o Brasil. Nós já estamos vivendo esse avivamento, Diego. Como você disse, hoje já é avivamento. Hoje eu posso experimentar do Espírito Santo, hoje eu posso pregar do Espírito Santo, hoje eu posso falar em línguas, rodopiar, saltar no Espírito Santo. Amém, amém. E quando nós olhamos essa palavra aqui, do hoje, é porque Jesus está falando, estão esperando o amanhã, mas o amanhã pertence a Deus, igreja. Braços fortes. Vamos nos despertar no hoje, nos acordar para o agora. Jesus te chamou para um grande avivamento. Não é amanhã, não vai ser depois. Possa ser que amanhã Deus vai me levar, pode levar o Diego. Mas Deus quer trazer um grande avivamento hoje na tua casa, na tua família, ganhar sua parentela. E aqui, como nós falamos, por que aquele povo não entrou na terra prometida? Porque o seu coração foi desobediente. E a Bíblia diz que a desobediência é como pecado de feitiçaria. E a ideia aqui, Paulo, assim, nessa parte do livro de Hebreus, o autor ele começa falando da grandiosidade de Moisés. E como ele estava escrevendo aos Hebreus, e aí ele entra nessa parte aí, você fala assim, nossa, mas eu estava falando da grandiosidade de Jesus perante a Moisés e de repente entra nisso. Mas o que ele, a mensagem que ele quis trazer nesse 3 era, veja, eu estou te apresentando um que é maior que Moisés, e que você possa ter um coração que entenda essa revelação e crê, porque assim, você não crendo nessa grandiosidade de quem é esse Filho de Deus, você está entrando no mesmo caminho em que um povo que estava com Moisés percorreu. Então ele já traz uma alerta para o coração daquele povo, uma alerta ao coração desobediente, ao coração que não crê. E assim, eu tenho caminhado com Deus assim, de uma maneira tão profunda, e eu fico vendo que a gente tem que aprender a entrar nessa fé, a entrar neste lugar que a gente chama de descanso do Senhor. Oh, glória a Jesus. E que a gente não saia deste lugar, porque o descanso do Senhor não é um estado de espírito, meus irmãos. O descanso do Senhor é um lugar, é a presença dEle, é a intimidade. E assim, meus irmãos, se Deus profetizou algo na sua vida, se Deus colocou algo, algum ministério, algo que vai acontecer na sua vida, não fique com o coração apreensivo, apenas creia e aprenda a andar crendo nisso, e não deixe esse eu aguardar para que isso aconteça na sua vida
impedir de você caminhar contra as coisas que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Porque às vezes Deus bota uma situação, um irmão que está do seu lado, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, e você só fica ali remoendo aquele passado que aconteceu. Você também está entrando no caminho que esse povo entrou. E olha que a gente leu no anterior, que os anjos que causaram aquilo ali, e você que já conhece a obra da cruz, conhece esse Jesus maravilhoso, o poder do sangue dele, e você não entra nessa grande salvação, nesse grande poder, porque o Evangelho, meus irmãos, ele não é só salvação, ele é poder, ele é reino, ele é governo, ele é mudança, é quem você é como você caminha, é você morrer inteiramente para você e viver para ele. E quando você morre inteiramente para você, você coloca todo o seu caminhar, seja financeiro, seja familiar, seja educação dos seus filhos, se os seus filhos estão passando por algum problema ou não, seja saúde, meus irmãos, é entregar completamente. É se render, né? É se render totalmente. Interessante que no final do capítulo 3 ele vai dizer assim, que o que não fez eles entrarem, não foi porque Deus era ruim, não é porque Deus não amava. Muitos pregam por aí e falam assim, mas Deus é amor, não quer dizer que Deus é um Deus de brincadeira que escreve o nome do filho dele no livro da vida e não vai levar para o céu. Mas no final ele fala bem assim, que eles não foram e não entraram na terra prometida porque desobedeceram. Aí você pensa que um povo que não desobedeceu é igual um filho, quando você fala para ele não fazer algo e ele acaba fazendo, e vem uma consequência, vem um castigo, vem ali, às vezes você deixa ele de fazer alguma coisa. Não é semelhante ao que Cristo está falando aqui. É você se entregar, braços fortes. É você se abraçar a cruz de Cristo. Estamos vivendo um período dos últimos dias. Louvamos a Deus que ainda no Brasil é permitido pregar, que no Brasil ainda é permitido adorar, que no Brasil ainda é permitido abrir as igrejas. Quantos estão nos porão neste momento, escondido? Quantos estão neste momento nos montes em outros países, adorando a Jesus? Então a entrega ela é maior. E o desobedecer atrapalha a minha entrega com Jesus. Eita Deus. O desobedecer faz com que ele está aqui. O desobedecer faz com que a tristeza no Espírito Santo. E a Bíblia diz, não entristeçais o meu espírito. Abahara Shev. Não sabemos a situação que você tem vivido. Mas se você tem trilhado o caminho da desobediência, foi 40 anos e não 40 dias. Se você tem trilhado o caminho do desacreditar, se você não tem mais conseguido conquistar o sobrenatural, eu te chamo para você se entregar aí na sua casa. Você rasgar não somente o seu coração e não somente as suas vestes, mas você se entregar para aquele que é o esplendor da glória que nós lemos aqui no capítulo 1, para aquele que é superior aos anjos e para aquele que é superior a Moisés. Nós vivemos um período que ainda conseguimos adorar Ele em verdade e em espírito. Mas ele olhou para aquela samaritana e disse, não será nem Samaria nem Jerusalém, mas chegará o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, meu amigo Diego, quando nós olhamos o capítulo 3, e nós vemos ele falar daquela grandeza de Cristo, e depois ele leva totalmente para a desobediência, é porque ele estava olhando que a desobediência pode tirar um povo do céu. E Deus morreu na cruz do Calvário para nos colocar no céu. Eu queria te convidar para você entrar no céu com a gente. Você entrar no sobrenatural com Cristo. Mas eu tenho desobedecido. Mas entra pelo caminho estreito, pela porta estreita e pelo caminho chamado Jesus, que Ele vai trazer a mudança na tua vida, na tua história. Senhor, te louvo, Pai. Te engrandeço o teu santo nome.
E este momento aqui hoje, ó Pai, foi um chamado ao despertar. Um chamado ao despertar em amor, ó Pai. E a gente começou esse aqui. Obrigado. Durante que a gente começou esse vídeo aqui hoje, Senhor, eu ficava te perguntando, Espírito Santo. Fala, Pai. Fala. E chegou um momento que o Senhor trouxe, ó Pai, que o Senhor quis falar. Amém. E é isso, ó Pai amado. Obrigado, esse amor Jesus. ao próximo. Esse levantar como irmão. Porque a gente não está aqui para viver para a gente, Senhor. Eu sei que conforto é bom, cuidado é bom. Mas estamos aqui para servir ao próximo. É derramar por amor. É trazer, ó Pai amado, a tua luz. É trazer o teu sal aqui, ó Pai amado. Para curar feridas, abraçar o próximo. Aleluia, Jesus. E enquanto aqui meu irmão Paulo falava, Deus, eu vi o coração dele em amor a cada um que está vendo este vídeo. E aqueles que também não estão vendo, Pai, porque eu vi a grandiosidade que foi esse abraçar aqui. Eu via como ele abraçando, Pai, cada braço forte. E aconselhando ao levantar, ao despertar. Aconselhando, Pai amado, a um olhar ao próximo, porque é isso. É um olhar ao próximo e não à sua situação. Porque olhando ao próximo não tem nem como desobedecer e resmungar. Simplesmente faz. Porque você ama ao próximo. E te louvamos, Deus, por essa grande oportunidade, Pai. De poder, Pai, falar o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. O teu nome, Pai. Jesus. Aleluia. Jesus. Porque nesse nome há poder, nesse nome há vida, nesse nome há transformação, nesse nome há ressurreição, nesse nome há cura, nesse nome há glória, nesse nome há poder. Jesus. Oh, glória, Jesus. Oh, Deus. É o seu nome, meu Pai. Oh, Deus, ontem eu estava orando e de repente o Senhor me mostra, Pai, uma pequena parte do que foi na cruz. Eu não conseguia nem enxergar aquele corpo do Senhor. Oh, Deus. Que amor é esse, meu Pai? Entregar o seu filho para sofrer aquilo daquela maneira. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus. Oh, Jesus. Te louvo, Pai. Tu és santo, Jesus. Te louvo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do teu filho Jesus. amado, Jesus. Amém. Amém. Sentir a presença de Deus, ela é diferente, meus amados. Quando não começamos chorando, nós terminamos chorando. E quanto tempo você não chora na presença de Jesus? Quanto tempo você não entra pro teu quarto e se rasga para Ele? Não porque você está passando luta, não porque você ganhou algo bom do Senhor, mas porque Ele é Deus na tua vida. Nós nos vemos no próximo episódio, Hebreus capítulo 4. Possa ser que será uma surpresa maior do que essa. E a cada falar de Jesus aqui ele é diferente. E eu quero te convidar para você aí, nesse momento, agarrar na cruz do Calvário, obedecer, do que é melhor do que sacrificar. Amém? Amém. Amém, Diegão? Sim, mas... Tá, agora. Pai do Senhor, abraço forte. Abraço forte. Na benção. Meu Deus.